Você pode já abrir a sua Bíblia também no livro, ou melhor, no Evangelho de João capítulo 3. E hoje nós vamos falar sobre Nicodemos. Nós estamos aí na série de mensagens sobre os encontros de Jesus, e hoje vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos. Uma palavra maravilhosa que eu tenho certeza que vai aqui edificar todos nós, tá? João capítulo 3, vamos lá. João capítulo 3, a partir do verso 1. Isso, compartilhe o culto com seus amigos e contato. Coloque no seu status, aí no seu status do WhatsApp também, dos seus stories. Vamos lá? João capítulo 3, verso 1, mas antes vamos orar. Senhor, nos dê a direção, queremos aqui ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, fale ao nosso coração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. João 3, a partir do verso 1, primeiro nós vamos ler o texto, depois a gente vem na interpretação. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendestes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para o que nele crê tenha a vida eterna. Bom, no encontro com Jesus nada fica igual, né? É o que a gente tem falado. Vamos lá no versículo 1, primeiro, no versículo 1 de João capítulo 3. Vamos lá? Deixa eu voltar minha anotação. Diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos primeiro entender o que é fariseu. A palavra fariseu provavelmente provém de uma palavra hebraica que significa separar. E por isso, possivelmente, significa os separados. Os fariseus não eram separatistas no sentido de isolacionismo, mas no sentido de puritanismo. Ou seja, eles eram muito zelosos pela pureza ritual e religiosa, tanto segundo a lei de Moisés, como segundo suas próprias tradições, que eles haviam acrescentado à legislação do Antigo Testamento. Representavam o cerne da ortodoxia, do judaísmo, e influenciavam fortemente o povo comum de Israel. Jesus os condenou porque eles se concentravam de modo extremo nos aspectos externos da religião. Então, entenda uma coisa: os fariseus, né, eram homens separados, mas separados para a religiosidade. Eles eram religiosos ao extremo, de tal maneira que eles eram contra as palavras de Jesus. Já nós vamos entender por que
Nicodemos ele foi à noite ter com Jesus. Então, os fariseus eram homens, aos olhos da sociedade, eram homens corretos, eram homens praticantes da palavra, mas eles eram religiosos ao extremo, tá? E agora vamos entender, dentro do versículo 1 ainda, quem era Nicodemos. Embora Nicodemos fosse fariseu, seu nome significa vencedor sobre o povo. Era de origem grega. Era um fariseu proeminente e membro do Sinédrio, um dos principais dos judeus. Nada se sabe sobre o seu pano de fundo familiar. No final, ele passou a crer em Jesus, no capítulo 7, do versículo 50 ao 52, tendo arriscado a sua própria vida e reputação ao ajudar a dar um sepultamento decente ao corpo de Jesus. Lá no capítulo 19, verso 38 e 42, fala sobre isso. Um dos principais dos judeus, o principal corpo governante dos judeus na Palestina, era a Suprema Corte Judaica, ou Conselho Governante da época. Surgiu provavelmente durante o período persa. Ou seja, quem era Nicodemos? Era um homem, um dos principais membros dos judeus, do Sinédrio, e por essa razão ele foi de noite ter com Jesus. Ele não queria que ninguém soubesse. Olha só o versículo 2, que diz assim, ó, deixa eu voltar aqui, diz assim: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, pela posição que ele ocupava, por ser quem ele era, um dos membros do Sinédrio, um dos principais, ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi falar com Jesus à noite. Porque ele não queria que ninguém soubesse. Ainda havia no coração de Nicodemos o medo das pessoas verem ele falando com Jesus, até porque ele fazia parte dos fariseus. Os fariseus eles não concordavam com os ensinamentos de Jesus, eles não concordavam com as palavras de Jesus. E aí, explicando isso, no versículo 2, diz assim, ó: ele escolheu a noite para manter na clandestinidade o encontro com Jesus, em vez de arriscar-se ao desfavor dos colegas fariseus, porque em Jesus não era benquisto, no modo geral. Ou seja, ele foi à noite justamente porque ele sabia que os colegas, os fariseus, os seus colegas, eles não concordavam com Jesus. Jesus não era bem-vindo ali. E por essa razão, ele foi à noite. Mas o interessante é que no coração de Nicodemos havia um desejo. Ele queria saber. Ele queria conhecer Jesus. No entanto, ele ficou se perguntando como ele faz essas coisas, só pode fazer esses milagres que ele faz se é da parte de Deus. Então, Nicodemos ele queria conhecer Jesus profundamente. Profundamente. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Conhecer Jesus profundamente, dia após dia. Olha o verso 3 que diz aí, ó: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que isso significa? Nascer de novo, a frase significa nascer do alto. Jesus respondeu a uma pergunta que Nicodemos nem mesmo fez. Ele leu o coração de Nicodemos e foi ao âmago do problema dele, ou seja, a necessidade de transformação espiritual ou regeneração produzida pelo Espírito Santo. O novo nascimento é um ato de Deus pelo qual vida eterna é concedida ao crente. Também carrega a ideia de tornar-se filho de Deus por meio da fé no nome do Verbo encarnado. Não pode ver por meio do verbo encarnado. A vinda do reino no final dos tempos pode ser descrita como a regeneração do mundo. Mateus 19, verso 28 fala sobre isso. Porém, a regeneração da pessoa é requerida antes do fim do mundo para que ele
possa entrar no reino. Então, quando Jesus falou para Nicodemos que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus quis dizer o seguinte, porque Jesus já sabia o que se passava no coração dele, né? Jesus conhece o nosso coração, ele sabe o que se passa em nosso coração, então já sabia o que se passava no coração de Nicodemos. E ele falou, ninguém pode ver o reino, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, se não nascer do alto, se não houver nele uma transformação, se não houver nele uma regeneração. E esse nascer de novo só pode acontecer através do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus para nos fazer nascer de novo. Nascer de novo, ou seja, nos converter, né? Nascer novamente, vida nova. Essa vida nova só Jesus pode dar. E só poderemos entrar no reino de Deus se houver um novo nascimento. Se não houver um novo nascimento, se não houver regeneração, se não houver a transformação em nosso coração, não há como entrar no reino de Deus. E essas foram as palavras de Jesus para Nicodemos. Embora Nicodemos não havia feito ainda essa pergunta para Jesus, mas Jesus sabia o que se passava no coração dele. Tanto é que ele pergunta assim para Jesus, no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Na qualidade de mestre, Nicodemos compreendia o método rabínico do uso de linguagem figurativa para ensinar verdades espirituais. E ele estava meramente retomando o simbolismo de Jesus. Ou seja, ali ele não entendeu as palavras de Jesus. Tanto é que ele pergunta para Jesus, mas como assim? Um homem sendo velho, ele pode voltar ao ventre materno? Né? O seu entendimento foi um entendimento lógico, né? Pela lógica, com um ponto de vista voltado para a razão, né? Como assim nascer de novo? Então, pode voltar ao ventre materno? A pessoa pode voltar ao ventre materno, nascer novamente? Ele não entendeu as palavras de Jesus, porque ainda o coração dele estava obscurecido. Ainda ele não havia sido esclarecido pela verdade. E é isso que acontece. Muitas pessoas querem, né? Querem até mesmo uma vida nova. Mas a vida nova está em Cristo. E para eu receber essa vida nova, eu preciso ter o entendimento de sua palavra. É Cristo quem abre o entendimento. É o Espírito dele quem abre o nosso entendimento. É Ele quem remove o véu do nosso coração para entendermos sua palavra. Por que você tem familiar que ainda não se converteu? Embora você pode falar para ele de Jesus, e você deve continuar falando, não pare. Só que é necessário que o entendimento dele seja aberto pelo Espírito Santo, para que ele entenda. Né? A gente vê aqui uma visão totalmente humana de Nicodemos, não uma visão espiritual, porque se ele tivesse sido esclarecido espiritualmente, ele teria entendido as palavras de Jesus. Tanto é que no versículo 5, olha que Jesus responde para ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Jesus não se refere aqui à água literal, mas à necessidade de purificação. No Antigo Testamento, quando a água é usada de maneira figurada, isso geralmente se refere à renovação ou à purificação espiritual, especialmente quando usada em conjunção com o Espírito. Portanto, Jesus fez referência à lavagem espiritual ou purificação da alma realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus no momento da salvação requerida para poder pertencer ao reino. Então aqui Jesus, ele fala, né,
se não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele fez uma junção, né? A água que representa a palavra e o Espírito de Deus, né? Os dois trabalham juntos. A palavra é pregada, a palavra é anunciada e o Espírito de Deus convence o coração do ser humano a essa conversão. O Espírito de Deus convence o coração da pessoa a essa entrega. Ou seja, trabalha em parceria, né? A palavra é pregada através do pastor, ou seja, qualquer instrumento, e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É isso. Então aqui, quando ele fala nascer da água e do Espírito, é isso. Só pode entrar no reino de Deus se houver verdadeiramente um novo nascimento. Se não houver um novo nascimento, como? Não tem como. A palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus nos lava, né? Como a água na antiga aliança era usada como a purificação, né? A palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos lava. E o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, ele nos leva ao caminho das boas obras, né? E aí, no verso 8 agora, diz assim: o vento sopra onde quer. Aliás, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus quis dizer é que assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas efeitos podem ser testemunhados, assim também acontece com o Espírito Santo. Ele não pode ser controlado ou compreendido, mas a prova de sua obra é aparente. Onde o Espírito atua, ali há evidência inegável e certa. Que maravilha, né? A gente não pode controlar o vento, mas a gente vê os efeitos do vento. A gente sente o vento, a gente vê os efeitos dele. Assim é o Espírito Santo também. A gente não pode controlar o Espírito Santo, mas sua obra é aparente. Sua obra é inegável. Nós não podemos controlar o Espírito de Deus, mas ele age por meio da palavra. Ele age em nós, né? O Espírito Santo, ele tem seus efeitos em nós. Como, por exemplo, quando a pessoa se converte, quando a pessoa nasce de novo, abandona a vida de pecado, abandona a vida errada, na verdade isso é o efeito do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo isso. Quem convence o homem do pecado? Quem convence a pessoa? Quem mostra para a pessoa que ela está errada? Ó, você está errado. Não é o homem, é o Espírito de Deus. Isso não pode ser controlado, mas o efeito pode ser visto, né? A pessoa tinha uma vida totalmente errada, vivia na promiscuidade, vivia no caminho errado, perdida no mundo, e hoje está totalmente diferente. Hoje é um servo de Deus, hoje é uma pessoa de Deus. Mas quem fez tudo isso? Obra do Espírito Santo, através da palavra. É isso que é o novo nascimento. A palavra vem em parceria com o Espírito Santo. E aí no verso 9, diz assim, ó: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendestes estas coisas? No original, o uso do artigo definido o indica que Nicodemos era mestre renomado entre o povo de Israel, uma autoridade religiosa estabelecida por excelência e que gozava de alta consideração entre os rabinos ou mestres de sua época. A resposta de Jesus enfatizou a falência espiritual da nação nesse tempo, pois até mesmo um dos mais importantes mestres judeus não discernia esse ensinamento sobre purificação espiritual. O efeito amplo é mostrar que as exterioridades religiosas podem ter efeitos mortais sobre a percepção espiritual de uma pessoa. Ou seja, Jesus, ele até repreende Nicodemos, dizendo para ele: você é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Porque Jesus, quando falou sobre a água,
ele fez uma menção aí do Antigo Testamento, da purificação que os judeus sabiam, que os fariseus sabiam disso, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam a Antiga Aliança, eles procuravam viver essa Antiga Aliança, né? Então Jesus vira para Nicodemos: você é mestre e você não sabe disso. Então Jesus quis expor ali a falência espiritual daquela nação. Jesus quis mostrar que os fariseus estavam falidos espiritualmente. Isso nos faz lembrar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui havia uma pobreza de espírito, sim, só que, como eu posso dizer para você, aqui havia um orgulho também. Eles eram falidos, estavam falidos espiritualmente, mas eles não reconheciam isso. Eles não assumiam isso. Olha só Nicodemos, por exemplo, ele foi de noite ter com Jesus, com medo dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E é isso que atrapalha. Hoje, se a pessoa ela não for humilde para ouvir a voz de Jesus, sua palavra, se aquela pessoa está rotulada pela religiosidade, é um religioso ao extremo, eu já sei, eu entendo a palavra, não vai reconhecer que precisa, não vai entender que precisa. Jesus expõe aqui a falência espiritual dessa nação com Nicodemos. Você é mestre Israel, você não sabe dessas coisas, porque eles estavam mais preocupados em mostrar para as pessoas do que serem de verdade mesmo. Eles estavam mais preocupados em o que as pessoas vão pensar, do que com a verdade, de viver a verdade. Até porque eles não conheciam a Jesus, né? Eles não conheciam, eles não criam em Jesus, eles eram contra ele. Olha só o versículo 11 agora. Jesus disse: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Jesus focou na ideia de que a descrença é a causa da ignorância. No fundo, o fato de Nicodemos não compreender as palavras de Jesus centrava-se não tanto no seu intelecto, mas em não crer no testemunho de Jesus. Olha só. A descrença é a causa da ignorância. E isso fazia com que Nicodemos, no seu intelecto, não cresce no testemunho de Jesus. É isso que hoje acontece no mundo. Por conta da ignorância espiritual, as pessoas elas não creem no testemunho de Jesus. Jesus estava diante deles. E olha que Nicodemos perguntou para Jesus. Falou para Jesus: olha, ninguém faz essas coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele viu o poder de Jesus, não somente ele, mas todos os outros fariseus. Mas por conta da descrença, eles não criam no testemunho de Jesus, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam. E por essa razão Jesus ele fala para Nicodemos: se das coisas terrenas você não crê, quanto mais sobre as coisas celestiais, né? E aí, no verso 13, Jesus disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Esse versículo contradiz outros sistemas religiosos que dizem receber revelação especial de Deus. Jesus insistiu que ninguém subiu ao céu de maneira tal a retornar e falar sobre coisas espirituais. Somente ele teve sua residência permanente no céu antes de sua encarnação. E por isso, somente ele tem um verdadeiro conhecimento
a respeito de sabedoria celeste. Então Jesus aqui afirma para Nicodemos, né? Ele diz para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Porque haviam outros sistemas religiosos que afirmavam que recebiam revelação especial de Deus diretamente do céu. E o único que esteve no céu e veio para essa terra foi Jesus. Ele sim teve a sua residência permanente no céu. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele afirma para Nicodemos: eu sou o Filho de Deus, eu estive lá, agora eu estou aqui diante de você. O Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. Deus desceu aqui nesse mundo para falar de seu amor, para mostrar o que Ele sempre desejou fazer com a humanidade, que é salvar. Esse é o desejo de Deus. Sabemos que nem todos serão salvos, mas Ele colocou o Filho dele na cruz por isso. Tanto é que se você ler aí, nós vamos parar no versículo 15, tá? Mas se você ler a partir do verso 16, você vai ter a missão do Filho. Por que Jesus veio? Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele desceu do céu, assumiu a postura de servo, se humilhou, assumiu a morte de cruz, que era morte para bandido, era morte para criminoso, para nos salvar. Então ele afirma para Nicodemos, ele faz questão de testificar: eu sou o Filho de Deus, né? E aí, no verso 14 agora diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus referiu-se à história de Números, capítulo 21, 5 ao 9, onde o povo de Israel, quando olhava para a serpente levantada por Moisés, era curado. A importância dessa ilustração ou analogia está no levantado. Assim como Moisés levantou a serpente na haste para que todos os que olhassem para ela vivessem fisicamente, assim aqueles que olham para Cristo, que foi levantado na cruz, viverão espiritual e eternamente. Glorioso isso, né? Então Jesus faz aí uma menção também de novo da antiga aliança que Nicodemos sabia, que conhecia. Ele menciona a serpente levantada, né, por Moisés, e isso trazia a cura, como está escrito lá em Números, no capítulo 21. E ele quis mostrar: olha, eu fui levantado por Deus. Ele foi levantado naquela cruz por amor a nós, para nos salvar, para nos trazer cura espiritual. Ele foi, do mesmo jeito que no passado, lá na antiga aliança, através da serpente, quando levantada, as pessoas eram curadas, Cristo foi levantado para que nós fôssemos curados por Ele. Ele curou o nosso coração, Ele quer curar o seu coração também. Ele quer curar você dessa vida tão vazia, desse coração tão entristecido, esse coração tão vazio. Ele quer curar, por isso que Ele foi levantado. Ele foi levantado por isso, Ele foi pregado na cruz por isso. Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E tudo que Jesus quer fazer é curar. Nesse encontro com Nicodemos, embora a gente só vai ver isso mais para frente, se você continuar lendo aí João, você vai ver que realmente Nicodemos se converteu a Jesus. Realmente Nicodemos foi curado por Jesus. Realmente Nicodemos teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas olha só o processo desse encontro. Olha as palavras, né, de Jesus para ele. E finalizando, no versículo 15, diz assim. Deixa eu voltar aqui. No versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então entenda. Essa é a primeira das 10 referências à vida eterna no Evangelho de João. Outra palavra grega, igualmente, aparece no texto, que também é traduzida 8 vezes por vida eterna. As duas expressões aparecem no Novo Testamento 50 vezes. Vida eterna refere-se não apenas à quantidade eterna, mas à qualidade divina da vida. Então, aquele que crê nele tem a vida eterna. Aqui ele se refere à vida eterna, sim, o que está sendo preparado para todo cristão,
mas também a qualidade de vida, porque nós cristãos estamos desfrutando da vida eterna aqui na terra. Nós já desfrutamos essa vida eterna. Quando a pessoa se converte a Jesus, ela recebe essa vida eterna aqui na terra. Só que isso só será pleno na glória. Isso só será pleno no dia da redenção, quando finalizarmos tudo. Depois do fim. Essa será a plenitude da vida eterna, mas já desfrutamos. E qual é o preço disso? Precisamos crer no Filho. Eu não vou continuar lendo, mas se você ler o versículo 16, Jesus fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Aliás, João escreve, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João registra isso. Por quê? Porque a única maneira de recebermos a vida eterna é crer no Filho. Esse crer nos leva à entrega, nos leva à renúncia, nos leva ao arrependimento. Nesse encontro com Jesus, Nicodemos creu de fato. Isso é visto lá na frente. Ele creu de fato. Por mais que ele ainda não conhecia profundamente as coisas de Deus, mas o desejo dele o levou a isso. Ele foi ter com Jesus, por mais que ele foi de noite, demonstrando medo, vergonha, que as pessoas vão pensar, mas ele foi. E esse encontro deu a ele a vida eterna, levou a ele a vida eterna. No encontro com Jesus, recebemos a vida eterna. E é isso que ele quer fazer com você aqui hoje. Ele quer que você tenha vida com ele. Ele quer que você tenha parceria com ele, que de fato que você o conheça profundamente. Nicodemos não conhecia Jesus, mas passou a conhecer. E é isso que ele quer. Nós vamos agora orar, nós vamos adorar a Deus, agradecer por sua graça, por sua misericórdia. E eu convido você a se entregar, se ainda você não fez isso. No encontro com Jesus, nada fica igual. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Mais uma vez o Senhor nos ensina que no encontro com o Senhor nada fica igual, ó Deus. Sei que o desejo do Senhor aqui haja novo nascimento, ó Pai. Mas para isso é necessário o arrependimento em nosso coração. Para isso é necessário, ó Deus, a Tua obra em nosso coração, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoe, ó Deus, o nosso coração. Queremos conhecer o Senhor profundamente. Queremos, ó Deus, dia após dia, conhecer o Senhor, saber quem é o Senhor, ó Deus. E por isso o nosso coração está aqui aberto para Ti. Queremos, ó Pai, mais e mais do Senhor, ó Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales,
nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus, meu Deus. Não há nada, nada melhor. Só Ele pode.